Olá, pessoal. Eu sou o Guilherme Fiães e bem-vindos a mais uma aula sobre a perspectiva social britânica no nosso curso de Teoria Antropológica 1. E essa é a segunda aula assíncrona, videoaula, sobre antropologia britânica aqui, antropologia social, como é chamada. Na semana anterior, a gente discutiu sobre Malinowski e sobre o funcionalismo que o Malinowski estava defendendo e apresentando nos trabalhos dele, e também na forma como ele discutia a questão toda do trabalho de campo, do ponto de vista do nativo e quais eram as possibilidades e métodos a serem mobilizadas pelo antropólogo, pelo etnógrafo, para dar conta e aprender o ponto de vista do nativo, como ele diz. Como eu falei na aula síncrona da semana passada, a antropologia social britânica não é tão unificada enquanto escola como a escola que a gente viu anteriormente, que foi a escola sociológica francesa. Então, quando vocês leram Malinowski na semana passada e lendo Radcliffe Brown essa semana, vocês certamente vão perceber algumas diferenças, às vezes até bem radicais entre eles, e vão perceber essa falta de unicidade, digamos, na antropologia social britânica em comparação com a francesa. Só para a gente contextualizar um pouco a discussão de hoje aqui no todo do curso, para além do evolucionismo, que foi o primeiro bloco do nosso curso, nós vimos três tradições principais, certo? A primeira foi a tradição norte-americana, depois a tradição francesa e agora, desde a semana passada, a tradição britânica. Esses três rótulos, assim, digamos, remetendo aos países, são as tradições, as perspectivas antropológicas, mas não são exatamente as escolas. E dentro de cada uma dessas tradições tem suas escolas específicas. Então, nos Estados Unidos, por exemplo, o culturalismo é a tradição, que foi responsável pela antropologia cultural norte-americana. E dentro dessa tradição culturalista norte-americana, nós vimos, e vocês vão ver na Teoria Antropológica 2 e em outros cursos, algumas dessas escolas. Por exemplo, nós discutimos a Escola de Cultura e Personalidade. Em outro curso, vocês vão ver sobre a Escola de Chicago. Mas o que estabelece o culturalismo como uma tradição, além do fato desses antropólogos estarem produzindo antropologia a partir de universidades baseadas nos Estados Unidos e no Canadá, é principalmente esse foco que a maior parte desses antropólogos consolidadores da antropologia nos Estados Unidos compartilhavam no conceito de cultura. Então, era uma percepção que, desde o Franz Boas, você precisava fazer trabalho de campo para você fazer antropologia, e esse trabalho de campo ia estudar a cultura. E essa que foi a fundamentação básica da antropologia cultural. Na França, a tradição francesa já surgiu, como a gente discutiu, mais institucionalizada em torno de uma escola específica, que foi a Escola Sociológica Francesa. Mas, como eu falei na nossa última aula sobre escola francesa, a França também teve os seus dissidentes, digamos assim, nesses anos iniciais da antropologia. Então, para além dessa escola, fundada pelo Durkheim, existiram pessoas como, por exemplo, o Gabriel Tarde, que tinha uma visão bem diferente da visão durkheimiana sobre o que era a sociedade e o que seria o objeto de estudo da antropologia. O que aproximava o Gabriel Tarde dos durkheimianos, do Marcel Mauss e tudo mais, dos outros autores que a gente discutiu, era essa separação bem tênue entre sociologia e antropologia, de modo que na França a antropologia surgiu como um ramo da sociologia. E essas duas disciplinas, que na verdade uma seria uma espécie de subdisciplina da outra, na França dialogam bastante até hoje. Muito mais do que a sociologia e a antropologia dialogam, por exemplo, na Inglaterra ou nos Estados Unidos. E agora, contrastando um pouco com essas duas tradições anteriores, a norte-americana e a francesa, a tradição britânica não se afirmou por meio de uma escola nas décadas iniciais do século XX. Então, depois do evolucionismo, os principais nomes da antropologia social britânica eram Malinowski e o Radcliffe Brown, que a gente vai discutir hoje. E os dois, como vocês vão perceber no texto que vocês leram ou vão ler para essa aula dessa semana, os dois não se davam bem. E os dois formulavam, no nível pessoal, que eu digo, e os dois formulavam aportes teóricos e metodológicos que eram bem contrastantes um com o outro.
Então, vocês vão ver como essa tradição da antropologia social britânica, desde o início, já se apresentava a partir de rupturas internas, digamos assim. E muitos anos depois, lá para os anos 40, 50, que a gente vai ver na antropologia social britânica o surgimento de uma primeira escola, que foi a Escola de Munster, que vocês vão discutir em outros cursos, não nesse semestre. Mas o que unia esses antropólogos britânicos, em geral, era esse foco na tentativa de se compreender a vida social de uma determinada sociedade como um todo, pensando cada sociedade como se fosse uma totalidade. Então, se nos Estados Unidos se produzia antropologia cultural, com foco no estudo das culturas, na Inglaterra e no Reino Unido, de uma forma mais geral, se produzia antropologia social, que era também focada no trabalho de campo, assim como a antropologia inaugurada pelo Franz Boas, mas que nesse trabalho de campo você não observava culturas, você observava o que era, de fato, nas palavras do Radcliffe Brown, observável, o que era concreto, o que era empiricamente perceptível. Então, para o Radcliffe Brown, por exemplo, como vocês vão ver nos textos dessa semana, a cultura era uma abstração. E se é uma abstração, ela não pode ser empiricamente observada. Então, o trabalho de campo, enquanto metodologia de pesquisa empírica, ia observar sociedades, ia observar organização social, ia observar relações sociais, mas nunca a cultura, porque a cultura não é concreta. Então, essa é uma das diferenças fundamentais, digamos, entre as origens da antropologia cultural norte-americana, focada na cultura, e a antropologia social britânica, focada na sociedade, na estrutura social, na organização social. Mas, como eu disse, percebam que cada autor dentro da antropologia social britânica vai ver essa relação entre cultura e sociedade de uma maneira diferente. Vocês devem se lembrar da nossa discussão da semana passada do Malinowski, que o Malinowski usava a palavra cultura em alguns dos textos dele. O Radcliffe Brown jamais faz isso. Ele usa a palavra cultura só para criticar o culturalismo. E também percebam que atualmente você não vai ver necessariamente todos os antropólogos formados nos Estados Unidos estudando cultura, nem todos os antropólogos formados no Reino Unido estudando estrutura social. Hoje, essas discussões são muito mais fluidas. A gente está falando aqui sobre os fundadores, digamos, os consolidadores da antropologia em cada uma dessas tradições, certo? Bom, hoje vamos falar sobre esse cidadão chamado Alfred Reginald Radcliffe Brown. Bom, o Radcliffe Brown nasceu em Birmingham, que é uma cidade do norte da Inglaterra, e ele veio de uma família de comerciantes, de classe média baixa. Só uma curiosidade em relação a ele, que o nome dele, quando ele nasceu, era Alfred Reginald Brown. E muito depois, ao longo da vida dele, que ele adicionou Radcliffe, como Radcliffe Brown, porque o Radcliffe era o sobrenome da mãe dele antes dela se casar. Nos sobrenomes brasileiros, em geral, a gente tem o nome, digamos assim, o nome da pessoa, seguido do sobrenome da mãe e o sobrenome do pai. Na tradição britânica, assim como nos Estados Unidos também, as pessoas só têm um sobrenome. Às vezes tem o nome do meio, mas o nome do meio seria como se fosse um segundo primeiro nome, e não um sobrenome. Então, ele fez questão de trazer o nome da mãe de volta para o próprio nome, para ficar Radcliffe Brown, como sobrenome da mãe e sobrenome do pai. Mas no Reino Unido não existe isso de você ter dois sobrenomes. Então, a única maneira legal de você se registrar com dois sobrenomes é colocando um hífen e aproximando os dois. Daí, Radcliffe Brown com hífen no meio. Mas, só uma curiosidade. Bom, Radcliffe Brown fez graduação na Universidade de Cambridge, nas chamadas ciências mentais e morais, que isso envolvia principalmente psicologia e economia, que foi o foco da graduação dele. A família dele, nem ele pessoalmente, tinham dinheiro suficiente para pagar o estudo dele na Universidade de Cambridge, e ele só conseguiu estudar de fato porque ele conseguiu uma bolsa que cobria os gastos dele durante os tempos de estudo. E também por conta dessa bolsa e por conta dele próprio, ele se destacou muito, ele estudava muito, e logo de início da carreira ele se destacou assim, na turma dele, e começou a também abrir muitos caminhos assim para fazer mestrado, para fazer doutorado, contatos próximos com professores que alavancaram a carreira dele e tudo mais. Na graduação dele, com esse foco em psicologia e economia,
ele foi se deparando com alguns professores da área de psicologia experimental, psicologia social e até antropologia social mesmo, que foram levando ele aos poucos para a antropologia. E daí a decisão dele, posteriormente, de fazer doutorado em antropologia social, também em Cambridge. Enquanto ele fazia a formação dele na universidade, como eu falei, ele teve esse contato próximo com professores, ele se destacou logo de início, e ele começou a ser convidado por esses professores para fazer determinadas incursões a campo. E foi aí, nos anos 1908, 1910, que ele fez seus primeiros trabalhos de campo, suas primeiras idas a campo. O campo principal dele era um lugar chamado Ilhas Andaman. E também ele fez pesquisa de campo no oeste da Austrália. Bom, o oeste da Austrália, vocês sabem onde é, certo? Na Oceania e tal. E as Ilhas Andaman ficam perto da costa de Myanmar, perto ali da Tailândia, mas politicamente as Ilhas Andaman até hoje pertencem à Índia. E na época, Índia, primeira metade do século XX, as Ilhas Andaman faziam parte do Império Britânico. Ele, como cidadão britânico, como cidadão inglês, era muito fácil, muito confortável, de certa forma, ele ir para uma extensão do Império Britânico, para um lugar em que ele estaria, de certa forma, em casa, certo? Que, lógico, era muito distante da casa dele de fato, mas um lugar onde ele estava politicamente seguro, inclusive em tempos de Primeira, Segunda Guerra Mundial e tal. Além desse trabalho de campo, dessas incursões à Austrália, às Ilhas Andaman, ele fez muitas viagens, viveu em muitos lugares diferentes do mundo, e ao longo da vida ele deu aula em várias universidades. Então, ele passou pela Cidade do Cabo, dando aula na África do Sul, pela Universidade de Sydney, na Austrália, Universidade de Chicago, nos Estados Unidos, até em determinado momento ele deu um curso em uma universidade chinesa, durante, se não me engano, um semestre, alguma coisa assim, e o resto da carreira dele, a maior parte dessa carreira dele, foi no Reino Unido mesmo, nas universidades de Birmingham, de Oxford e depois em Manchester. Ele também foi presidente do Instituto Real de Antropologia do Reino Unido e da Irlanda do Norte, que é um instituto que existe até hoje, que é extremamente prestigioso e tal. Então, ser presidente de um instituto desse já mostra um pouco da influência que ele exercia na antropologia ainda em vida. Ele foi reconhecido como um grande antropólogo, muito influente, ainda quando estava vivo. Ele passou os anos finais da carreira dele em Oxford, e foi lá que ele foi um dos consolidadores do Instituto de Antropologia Social e Cultural de Oxford. Mas é interessante a gente observar também que entre 1942 e 1944, ele deu aulas em São Paulo, na Escola Livre de Sociologia e Política. E lá ele foi professor do Florestan Fernandes, por exemplo, e tem uma polêmica bem interessante envolvendo ele e o Antônio Cândido em relação a certos entendimentos políticos que eles tiveram e tal. Mas o interessante de se observar com essas viagens todas do Radcliffe Brown é que ele deixou um rastro em todos os lugares que ele passou, orientando estudantes e difundindo as teorias dele, as abordagens dele e tudo mais. Em alguns casos, ele teve até um papel bem interessante, assim, central na fundação de departamentos, na consolidação da antropologia enquanto disciplina. Então, por exemplo, em 1913, a Associação Britânica para o Avanço da Ciência começou uma campanha defendendo que as universidades britânicas oferecessem cursos de antropologia para ajudar a formar funcionários do governo britânico que fossem trabalhar nas colônias do Império Britânico, como, por exemplo, na Índia e tudo mais. Então, o objetivo da antropologia, nesse sentido, seria informar esses funcionários do Império sobre como lidar com a diversidade, como você vai lidar com os nativos, com as sociedades primitivas com as quais você vai ter que trabalhar uma vez que você pise no Império Britânico para fora daquela ilhazinha do Reino Unido, da Grã-Bretanha, certo? Então, assim que essa Associação Britânica para o Avanço da Ciência começou essa campanha, a Universidade de Birmingham, a cidade onde o Radcliffe Brown nasceu, aceitou esse convite quase que de imediato e convidou o Radcliffe Brown para dar o primeiro curso de antropologia daquela universidade. E esse curso ganhou bastante projeção na mídia da época. E outras universidades começaram a seguir o exemplo, a criar esses cursos de antropologia com o intuito de formar
funcionários britânicos que fossem trabalhar fora da Inglaterra, com os povos primitivos dominados pela colonização britânica da época, pelo imperialismo. E ele fez isso em Birmingham, e ele também fez isso em outros lugares, ou algo muito parecido, como, por exemplo, na cidade do Cabo, na África do Sul, onde ele foi convidado para ocupar a primeira vaga de antropologia, cargo de professor de antropologia daquela universidade, para ajudar a formar pessoas que fossem capazes de lidar com os problemas étnicos, sociais e culturais que a África do Sul começou a enfrentar com muito mais intensidade a partir dos anos 1910, 1920. Talvez vocês já tenham lido alguma coisa sobre isso em história, em tempos de ensino médio, que foram os anos 1910, 1920, que foram caracterizados por esse aumento da industrialização na África do Sul. E isso gerou uma migração campo-cidade muito intensa, na qual, basicamente, as populações locais de negros começaram a se deslocar em grandes números para as cidades, e as cidades até então eram habitadas não majoritariamente, mas também pelos brancos, funcionários do governo e tal. E isso também meio que intensificou aqueles conflitos raciais, sociais entre negros e brancos, entre colonizadores e colonizados. Então, a ideia, por exemplo, da Universidade da Cidade do Cabo oferecer essa vaga de professor de antropologia para o Radcliffe Brown era que ele ajudasse a formar funcionários brancos que fossem capazes de lidar com esses nativos negros de uma forma mais harmoniosa, que fossem pessoas capazes de mediar esses conflitos entre brancos e negros e de ajudar o governo sul-africano a ser um pouco mais inclusivo, um pouco mais respeitoso da diversidade cultural e tudo mais. O que é uma proposta um pouco polêmica, de certa forma, porque, por um lado, a antropologia está fazendo o que ela faz de melhor, que é usar o conhecimento dela para ajudar a promover, digamos, relações mais harmoniosas entre grupos sociais, entre culturas, entre grupos étnicos diferentes, certo? Porque a antropologia te capacita a ter um olhar diferenciado sobre a diversidade cultural e te faz perceber algo de valioso, de interessante, de benéfico, digamos assim, no outro, certo? Na diferença cultural, na diferença social. Mas, ao mesmo tempo, você faz isso, você promove essas relações mais respeitosas, mais igualitárias em relação à diversidade, justamente para ajudar a consolidar o projeto imperialista colonial, certo? Então, era uma proposta um pouco polêmica na época, mas, bom, o Radcliffe Brown estava sendo chamado para essa função e, a princípio, ele fazia isso muito bem. Os principais livros que ele publicou foram uma monografia bem extensa sobre as Ilhas Andaman, chamada The Andaman Islanders, que foi um livro lançado em 1922, baseado na tese de doutorado dele. E ele teve um outro livro também lançado em 1931, chamado Organização Social das Tribos Australianas, já sobre o trabalho de campo dele no oeste da Austrália. E também tem esse livro, que é um dos principais dele, que é o que vocês leram, alguns capítulos, que é o Estrutura e Função na Sociedade Primitiva, que foi publicado em 1952. Mas uma coisa interessante para a gente reparar nesse livro, da Estrutura e Função da Sociedade Primitiva, é que ele é uma coletânea de palestras e de outros artigos que o Radcliffe Brown escreveu. Então, ele não é um livro pensado como tal. É uma coletânea de vários textos que foram colocados juntos no mesmo livro e que, se a gente ler alguns capítulos diferentes desse livro, a gente vai reparar justamente esse, digamos, amadurecimento teórico dele, como em determinado capítulo ele parece até quase contradizer o que ele disse em outros capítulos. Ele vai meio que mudando de ideia ao longo dos anos, lógico, vai refinando as teorias dele, e dá para você perceber isso se você ler todos os capítulos do livro, como ele muda um pouco de um capítulo para o outro. E os temas principais que ele trabalhou ao longo da carreira foram organização social, totemismo e parentesco. Esses textos que eu passei para vocês lerem para a semana, esses 2 capítulos do Estrutura e Função na Sociedade Primitiva, são textos mais, digamos, teóricos dele, certo? Mas se vocês lerem um texto mais etnográfico do Radcliffe Brown, como, por exemplo, esse primeiro livro que eu citei, do The Andaman Islanders,
vocês vão ver as diferenças entre a escrita etnográfica do Radcliffe Brown e a escrita etnográfica do Malinowski. O Radcliffe Brown, na escrita dele, você não tem aquela descrição cinemática do Malinowski. Ele não te transporta para as Ilhas Andaman, como Malinowski fez com a gente na semana passada, levando a gente para as Ilhas Trobriand, com toda aquela imagem detalhada sobre como era cada uma das sociedades humanas que ele estava estudando, como era exatamente o clima daquela região, a geografia, as paisagens e tudo mais. No Radcliffe Brown não tem nada disso. Não existe no Radcliffe Brown a mesma preocupação em separar o material etnográfico da análise que o antropólogo faz posteriormente. O Radcliffe Brown já apresenta os dados no livro dele mais ou menos analisados. E ele não narra em detalhes as impressões iniciais dele sobre os povos das Ilhas Andaman. Ele quase nunca traz uma narrativa ou um acontecimento específico que ele presenciou, por exemplo, como um dado etnográfico mais detalhado, mais, entre aspas, cru. A etnografia dele já aparece mais ou menos como se fosse uma série de generalizações. Então, em vez de ele narrar detalhadamente, por exemplo, um conflito entre clãs, ele basicamente define em linhas gerais alguma coisa do tipo conflitos entre os clãs, entre os aborígenes australianos, é mais ou menos assim. E ele te dá uma linha geral de vários conflitos que ele supostamente presenciou. Mas ele raramente vai explicar uma situação específica para, a partir dessa situação específica, você mesmo, leitor, fazer sua própria generalização. Então, quando vocês leem a etnografia do Malinowski e do Radcliffe Brown, vocês já vão ver essas diferenças bem cruciais entre os dois. E que existe também uma diferença muito clara em termos teóricos. E também na leitura, e dessa vez que eu falo da leitura desses textos que vocês leram para hoje, vocês vão perceber como ele foi diretamente influenciado pelo Emile Durkheim, principalmente pela ideia de função do Durkheim e toda aquela questão da organização social, do corpo social e tal. O Radcliffe Brown, como eu falei, ele viajou muito e ele também passou uma temporada na França. E foi nessa época que ele teve contato direto com os trabalhos do Durkheim, do Mauss e de outros autores da escola sociológica francesa. Mas ele só começou, de fato, a ser influenciado pelo funcionalismo do Durkheim lá para os anos 20. E nessa época, os primeiros trabalhos dele já tinham sido publicados. Então, a gente pensa, por exemplo, na tese de doutorado dele, que, se eu não me engano, ele defendeu a tese de doutorado dele em 1913. Então, a tese dele era uma tese bem quadrada, assim, bem conservadora, digamos. Ele flertava bastante com o difusionismo. Ele beirava o evolucionismo nessa tese dele. Na época que ele terminou o doutorado, ele era quase que um evolucionista. E, ao longo do tempo, ele foi se afastando disso. Então, como eu falei, ele defendeu a tese dele em 1913, mas só publicou o livro sobre as Ilhas Andaman, baseado nessa tese, em 1922. Essa publicação atrasou principalmente por conta da questão da Guerra Mundial e tal. E nesse período, de 1913 a 1922, ele acabou entrando em contato mais próximo assim, com Durkheim, com Mauss. Isso levou ele a reescrever muita coisa que ele já tinha escrito na tese, quando ele foi tornar ela um livro. E ele reescreveu tudo para já começar a enfatizar essa questão da função e do funcionalismo, que posteriormente viria a ser crucial para a carreira dele. Esse texto que eu coloquei no programa do curso essa semana como leitura complementar, que é aquele capítulo chamado O Método Comparativo em Antropologia Social, já dá um pouco uma dimensão disso, de como ele vai refinando as ideias dele ao longo da carreira, do diálogo dele com Durkheim e tal. E esse texto também, que vocês muito provavelmente não vão ler, porque é leitura complementar, não leitura obrigatória, nesse texto ele retoma um pouco disso que ele falou nesse livro sobre as Ilhas Andaman, em relação à análise que ele faz dos mitos e ritos nas Ilhas Andaman e também na Austrália. Então, ele vai explicar em mais detalhes como os determinados ritos vão justificar, por exemplo, a divisão social das tribos aborígenes australianas em clãs diferentes. Então, dos exemplos que ele traz, tanto no livro sobre as Ilhas Andaman, quanto nesse capítulo sobre o método comparativo de antropologia social,
Ele traz um exemplo sobre o clã do Gavião Real e o clã do Corvo. Ele fala que entre os aborígenes australianos, entre diferentes tribos, digamos, de aborígenes australianos, existe essa distinção entre dois clãs. Um deles é do gavião, outro do corvo. Em outras tribos não vai ser necessariamente o corvo, vai ser, por exemplo, a coruja, mas sempre tem essa divisão dual, sempre tem essa dualidade. Então, ele começa a se perguntar qual a justificativa da existência dessa dualidade e por que ela está presente em tantas tribos australianas. E como ele tinha essa perspectiva mais funcionalista, mais influenciada pelo Durkheim, ele queria entender qual era a função dessa divisão das tribos aborígenes. E qual era a função de se considerar, por exemplo, o gavião real e o corvo como se fossem os dois animais totêmicos aqui. E a conclusão dele é que a função desses animais, digamos, é justificar a divisão das tribos em clãs. E a partir dessa divisão, existem vários ritos que vão reforçar essa divisão e que vão entrar em diálogo direto com ela. E daí essa ideia de que o mito e o rito vão sempre se complementar. Porque alguns desses ritos, por exemplo, entre os aborígenes australianos, vamos fortalecer a solidariedade entre os membros de um determinado clã, entre os membros do clã do Gavião Real, por exemplo. Enquanto outros ritos vão reforçar a separação entre o clã do Gavião Real e o clã do Corvo, para fortalecer essa ideia de que, na verdade, eles são igualmente seres humanos, mas o que importa aqui é que eles são de dois clãs diferentes. Portanto, eles podem se misturar de algumas maneiras, mas não podem se misturar socialmente de outras maneiras. Então, esses mitos e ritos em torno desses dois animais totêmicos têm por função justificar a divisão das tribos em clãs. Isso certamente deve fazer vocês pensarem naquele texto do Durkheim e do Moss sobre algumas formas primitivas de classificação, sobre toda essa questão do totemismo, dos animais totêmicos e tudo mais. E isso revela de uma forma bem clara e bem direta justamente a influência do Durkheim aqui. E a ideia do Radcliffe Brown, indo um pouquinho além do Durkheim e do Moss, já que, afinal de contas, ele fez trabalho de campo, ele esteve lá e viu esses mitos e ritos em ação, a ideia dele é que tanto os mitos quanto os ritos vão evocar determinados sentimentos que vão fortalecer ainda mais essa divisão da sociedade. E esses sentimentos têm por função, digamos, manter essa estrutura social da maneira como ela é. E vocês percebem, então, essa questão da função e da estrutura social? Como determinadas instituições ou entidades, que no caso aqui são os mitos, os ritos e os sentimentos, desempenham determinadas funções sociais e como essas funções sociais fortalecem e dão continuidade e mantêm determinada estrutura social. E daí que a gente vai começar a entender, começar a esmiuçar essa ideia de função e estrutura, que eu vou discutir em mais detalhes com vocês na nossa próxima aula síncrona. Bom, esse foco todo na estrutura e na função já justifica por que o Radcliffe Brown é considerado o pai do estrutural funcionalismo. Mas é interessante a gente observar que ele sempre foi muito crítico a essa expressão, estrutural funcionalismo. E ele não se via como fundador de escola, nem como criador de estrutural funcionalismo nenhum. O Malinowski se apresentava como funcionalista, e o próprio Malinowski criticou o funcionalismo do Radcliffe Brown, justamente por essa conexão que ele fazia com a estrutura. Então, com o tempo, outras pessoas começaram a atribuir o estrutural funcionalismo ao Radcliffe Brown, embora ele não se visse dessa maneira. Ele criticasse as pessoas que considerassem o estrutural funcionalismo como se fosse uma escola. Então, esse texto que vocês vão ler para a semana vai deixar bem claro essa influência de Durkheim no pensamento dele, e isso se manifesta, por exemplo, quando a gente pensa nesse foco na solidariedade e na coesão social, que tanto Durkheim quanto Radcliffe Brown vão dar no estudo de determinada sociedade. Mas percebam aqui que, enquanto o Durkheim chama isso de solidariedade e coesão, o Radcliffe Brown vai chamar isso por outros nomes, como, por exemplo, organização e estrutura social. E, ao mesmo tempo, esses textos que vocês vão ler para essa semana também deixam bem claro determinados afastamentos entre o Radcliffe Brown e o Malinowski. Porque, como eu falei anteriormente, esses dois autores escreviam
produziam antropologia social britânica, mais ou menos na mesma época, no mesmo país, e os dois falavam sobre função e sobre o funcionalismo. Mas eles percebiam esse conceito de função de formas bem diferentes. E isso, como eu falei, a gente vai discutir em mais detalhes na aula síncrona, a partir da leitura que vocês também fizerem desses textos, para deixar um pouquinho para vocês perceberem o que significa função e o que significa estrutura do pensamento Radcliffe Brown. Então, aqui já me encaminhando para a conclusão dessa videoaula, algumas coisas que eu queria chamar a atenção de vocês durante a leitura, para vocês lerem mais atentos a isso, para a gente voltar a essa discussão na aula síncrona. Primeiro, é interessante a gente observar que ele cita o Morgan, ele cita o Boas, o Durkheim, o Malinowski, e cita também o Evans Pritchard, que a gente vai discutir na próxima semana. Então, percebam como nessa época em que ele estava escrevendo esses textos, nos anos 30, 40, a antropologia já estava consolidada o suficiente para ele poder dialogar com vários outros autores dessa área. E ele também, lógico, dialoga com muitos outros autores que a gente não lê mais na história da antropologia contemporânea. Outra questão que eu queria chamar a atenção de vocês na leitura é para vocês perceberem como ele percebia cada autor desses. Com quais desses autores que eu citei agora, Morgan, Boas, Durkheim, Malinowski, Evans Pritchard, com quais deles ele se aproximava? De quais deles ele buscava se afastar nos escritos dele? E, afinal de contas, como o Radcliffe Brown se posicionava em relação a esses outros antropólogos com quem ele estava dialogando? E um último ponto aqui, tentem perceber também as diferenças entre o funcionalismo que ele está propondo e o funcionalismo que ele considera como sendo insatisfatório do Malinowski. E tentem lembrar um pouquinho das discussões anteriores sobre Durkheim, para a gente buscar comparar um pouco também o que ele acrescenta à percepção de função que o Durkheim usava. Em quais pontos ele, às vezes, diverge do Durkheim também. Certo, pessoal? Então, ficamos por aqui por hoje. Muito obrigado a todos que assistiram. Nos vemos na próxima aula. Boa semana.